Bom dia, senhor relator. Bom dia, senhor presidente. Eu podia, inclusive... Talvez depois ele... Não. Eu podia fazer o seguinte. Como ele vai ter 10 minutos, e é justamente essa pergunta que o senhor fez, então. Eu já passo a palavra para ele e ele vai ter os 10 minutos dele para poder esclarecer para todos nós. Ótimo, muito bom. A pergunta é muito oportuna, deputado, eu agradeço, porque esse é realmente o ponto nevrálgico aqui da questão que a gente tem enfrentado, não só lá no estado do Maranhão, como em outros estados da federação. Infelizmente, essa vontade, esse ânimo, essa gana por ampliar a terra indígena governador, ela é um capricho pessoal de membros da FUNAI e de uma ONG específica que está encastelada na diretoria de patrimônio da FUNAI, e já teve, inclusive, na presidência da FUNAI, e que tem interesses acadêmicos e financeiros na ampliação dessas terras. Para o senhor ter uma ideia, e para que todos saibam aqui, para que fique registrado, a ampliação da terra indígena governador, que é o tema que nós estamos estudando de perto já há quase 4 anos, ela começou numa audiência pública sobre a usina hidrelétrica de Estreito, que fica em Carolina, a mais de 150 quilômetros de Governador. E o que aconteceu nessa audiência? Nessa audiência, algumas lideranças indígenas locais foram cooptadas por um senhor de nome Gilberto Azanha. Esse senhor é presidente do CTI, Centro de Trabalho Indigenista. Ele já presidiu a FUNAI, ele já foi diretor do departamento territorial da FUNAI. E ele levou os índios a essa audiência pública e apresentou-se como a pessoa mais adequada para fazer estudos etno-ecológicos a respeito dos impactos que a usina causaria e resolveu fazer à FUNAI e ao consórcio Estreito Energia, que é o SEST, 4 exigências, que seriam a demarcação das terras da etnia Craô, que essas sim ficam um pouco mais perto da usina, mas ainda assim não seriam atingidas pela usina, os impactos, né, na ideia deles seriam apenas socioculturais. Algumas questões relacionadas à parte fundiária do Estado e a ampliação da reserva indígena governador. Por que a ampliação da reserva indígena governador? Porque esse é um projeto pessoal do Gilberto Azanha e da esposa dele, que chama Maria Elisa Ladeira Azanha. Tá? E eles fizeram esse trabalho logo depois da demarcação da reserva em 86. Eles participaram dos laudos antropológicos e eles criaram esse movimento, o CTI, o Centro de Trabalho Indigenista, aonde eles levam essa ONG para todas as obras de infraestrutura, de porte, que tem algum componente ou que possam parecer ter algum componente indígena. Para quê? Para vender termos de cooperação, estudos técnicos e, claro, influência política junto às lideranças indígenas, que, lamentavelmente, no mais das vezes, e aqui isso se repete, não retratam a verdadeira vontade daquelas etnias, daquele povo indígena, que, como foi muito bem falado aqui por aqueles que me antecederam, são carências graves, são carências de saúde, são carências de comida. Então, aqui no caso da Reserva Indígena Governador, só para a gente ter um exemplo, a gente tem uma área agigantada, uma área em que uma das reivindicações principais dos índios que lá habitam, lamento que não tenha nenhum que tenha vindo de lá, ou que parece, vieram apenas outras etnias, é o transporte para a cidade, porque eles utilizam dos serviços públicos do município, como já falado pela prefeita. Esse transporte é terrível pelas distâncias colossais e eles acabam vivendo em pequenas aldeias de forma totalmente isolada. Agora, esses antropólogos que fazem os estudos, que recomendam a ampliação, que são antropólogos que têm interesse pessoal, acadêmico e, volto a frisar, interesse econômico nesses processos de demarcação, o que eles fazem? Eles ignoram todo esse componente e eles produzem laudos periciais fraudulentos, onde afirma-se com todas as letras que esses índios lá da Reserva Indígena Governador estão confinados numa área diminuta. Como que a gente pode falar numa área diminuta que é superior a várias cidades de porte desse país? É uma área de 40 e tantos mil hectares. Quer dizer, onde hoje não é ocupado efetivamente
nem 1.000 hectares. Então, assim, na verdade, o que está acontecendo é que nós temos grupos espalhados ao redor do Brasil, normalmente grupos que são ligados a ONGs que supostamente defendem a causa indigenista, mas que acabam trabalhando para quê? Acabam trabalhando para possibilitar grandes obras de infraestrutura, depois de fazer uma série de exigências financeiras e legais, e que acabam interferindo naquilo que a FUNAI deveria ter como papel preponderante, que é assistência ao indígena. Então, a FUNAI acaba se desviando dos seus desígnios para quê? Para atender interesses de grupos, de ONGs e interesses políticos de algumas poucas lideranças, de forma que o processo acaba sendo tisnado por uma ilegalidade muito grande. Nós colocamos essas questões no processo de ampliação indígena, da ampliação da terra indígena governador, de forma prévia. Nós fizemos uma defesa prévia junto à FUNAI, colocando inclusive a suspeição, porque, para piorar, depois do CTI ter conseguido fazer os estudos e direcionar a situação da usina hidrelétrica de Estreito, eles conseguiram que a antropóloga responsável pela realização dos novos estudos de ampliação fosse quem? Maria Elisa Ladeira, mulher daquele senhor que levou os índios a pleitearem essa própria ampliação. Então, a pessoa tem a ideia, a pessoa leva essa ideia e impõe essa ideia através de uma chantagem de que aquilo não vai ocorrer, aquele empreendimento não vai ocorrer se as suas exigências não forem atendidas, e depois ela coloca um membro da sua família, um membro ligado à sua pessoa, para quê? Para fazer o estudo de identificação dessa área. E o pior é que, além dessas pessoas terem conseguido levar o projeto, criar a situação e serem nomeadas para fazer os estudos atinentes a essa situação, hoje eles contam com uma nova situação ainda mais privilegiada. Qual que é? É a situação de que o filho de ambos, Aloísio Ladeira Azanha, hoje é o diretor de proteção territorial da FUNAI. Então, teoricamente, isso não vai acontecer porque a gente ainda tem justiça nesse país e a justiça tem nos atendido e vai continuar nos atendendo. O processo de ampliação da reserva indígena governador começou pelas mãos do Gilberto Azanha, que conseguiu nomear sua esposa para fazer os estudos antropológicos, e esses estudos antropológicos poderiam vir a ser deferidos pelo filho deles. Quer dizer, é uma situação muito grave que nós levamos ao ministro da Justiça, na época ainda que o Aloísio era diretor adjunto, mas essa situação foi solenemente ignorada. O ministro da Justiça, na época, se mostrou bastante surpreso com o fato e até pediu de algum assessor seu que confirmasse essas coincidências, porque aí a FUNAI deixou de ser uma ação entre amigos para ser uma ação entre família e uma ação entre ONGs. E ele teve a confirmação desses fatos e, alguns meses depois, veio a efetivar esse senhor Aloísio na diretoria de proteção territorial. E esse é mais um fato pelo qual eu gostaria de fazer coro às palavras da prefeita e lamentar demais a ausência das chamadas altas classes da FUNAI, que têm se omitido em todas aquelas reuniões. Eles mandam um representante, um assessor parlamentar, mas as pessoas que estão sendo acusadas de forma pública, documental e legal, de produzirem uma verdadeira fraude antropológica para se beneficiar em detrimento de 25 mil humildes agricultores, não aparecem para dar sua versão, se escondem em seus gabinetes. Então, eu acho que eu respondi a pergunta de Vossa Excelência e permaneço à disposição aí da comissão para qualquer esclarecimento a respeito da questão. Não, só vou dizer que, a partir desse depoimento, certamente, o mínimo que a gente pode fazer é pedir à Polícia Federal que ela investigue.
que é uma denúncia grave, a gente agradece, se expõe a pessoa aqui. Se precisar de proteção da casa em relação a essa sua denúncia, pode contar. Mas nós iremos acionar a Polícia Federal, a que ela investigue todo esse imbróglio, se tiver dados para nos fornecer, nós gostaríamos. Independentemente disso, nós iremos degravar a sua manifestação e encaminharemos para que realmente se tire a limpo isso que se está criando. Nós estamos percebendo, a partir de algumas pessoas, uma dificuldade tamanha para mais de 20 mil pessoas, quando esse país pode perfeitamente atender. Ninguém quer nada contra os indígenas, a gente tem insistido nisso. Nós queremos a proteção dos indígenas, mas não pode ser através desse tipo de provocação em que nós cometemos uma nova injustiça. Mas isso é a coisa para a gente abordar depois. Eu só queria alertar que já começou a ordem do dia. Eu acho que a gente vai ter que se ater aos que estão apresentando. Nós temos, deputado Osmar, mais dois, e eu queria até fazer esse apelo, como o senhor é o relator da PEC, que o senhor pudesse